Olha, Portugal confirma 78 casos de coronavírus e a gente vai até a Europa para conversar com o nosso colega, o Érico Aires, mais uma vez conosco aqui no Jornal da Manhã. Érico, para as pessoas que não acompanharam a sua fala essa semana aqui conosco, você fala exatamente de onde? Eu falo de Viana do Castelo, uma cidade ao norte de Portugal, pertinho da Espanha já, próximo de Santiago de Compostela. E, Tiago, uma coisa interessante, no meio desse caos todo, enquanto os mais velhos estão correndo para os supermercados para estocar alimentos, ontem eu, inclusive, fui ao supermercado, parecia uma véspera de Natal cheio de gente, os jovens dessa geração chamada de millennials, parece que não tem nada a perder. As empresas aéreas, que estão prevendo uma queda de 25% do movimento, têm percebido um aumento de consumo, de venda de bilhetes, justamente por jovens. Jovens que dizem que tem um slogan que é: já que a gente vai morrer um dia, que seja. E eles estão aproveitando a baixa de preços para viajar. Eu só fico me imaginando o que essas pessoas estão indo fazer nos outros países, porque os museus estão todos fechados, os principais festivais de música do mundo inteiro já foram cancelados ou postergados. Eu realmente não entendo a cabeça dos jovens. E para você ver, não sei se a gente tem essas imagens aí, talvez a gente consiga recuperar depois. Ontem fez um solzinho aqui em Portugal, sobretudo na região do sul, ali de Lisboa para baixo, e a juventude portuguesa que está sem aula e sem trabalhar, aproveitou para cair na praia. As praias estavam lotadas, Cascais, que é a Ipanema de Portugal, estava parecendo justamente Copacabana, assim, não tinha onde botar o pé, todo mundo lá curtindo a praia, uma coisa realmente difícil de entender. Por sinal, os comediantes têm feito muitas piadas usando o coronavírus, o Covid-19 como assunto. Outro dia eu vi uma que era: se alguém bater na porta da sua casa, não entregue seu dinheiro para descontaminação, porque o dinheiro aqui, uma das regras que falam é para você não ficar manipulando muito o dinheiro, usar mais o dinheiro de plástico, né? Enfim, Cristiano Ronaldo, o maior craque do país, a maior celebridade portuguesa viva, fugiu para a Ilha da Madeira, que é a terra natal dele. O companheiro de quarto dele lá no Juventus de Milano, o Daniele Rugani, foi testado e deu positivo para o Covid-19, e aí Cristiano Ronaldo fugiu lá para a Ilha da Madeira, está lá numa quarentena voluntária, mas diz que está muito bem. Mas falando sério, a Direção Nacional de Saúde Portuguesa entende que a gente vai entrar agora numa fase que não chegou no Brasil ainda, que é a terceira fase, a fase mais crítica da doença, onde a curva vai ficar mais alta. E aí, como a gente vê, como o Constantino falou aí agora, e o problema da Itália era a falta de leitos, a discussão agora é se Portugal tem leitos suficientes para receber a quantidade de pessoas que podem se contaminar durante esse período mais alto. O secretário de Saúde fez um balanço da infraestrutura. O país tem 968 vagas de UTI, com 593 para cuidados intermediários e 2.000 camas em isolamento. Essa terceira fase, o fato de a gente entrar nessa terceira fase, o governo obriga que todo tipo de estabelecimento de saúde, privado ou público, passe a receber as pessoas que estão com suspeitas e doentes de Covid-19, uma coisa que não acontecia até agora. Até agora, os casos eram orientados e encaminhados para os hospitais de referência, mas com o aumento dos casos, que você viu, duplicou da minha última entrada, eram 30 casos, agora a gente está com 78, eles passam já a poder ir em qualquer hospital e receber o atendimento. Ontem aqui em Portugal, o caso que chocou foi de um homem que passou 10 horas dentro do carro, na porta do hospital no Porto, sem conseguir ser atendido. Isso deu um bafafá, a imprensa caiu em cima, foi uma confusão. E, referente ao caso de Brasília, do homem que a justiça obrigou a entrar em quarentena obrigatória, né? Portugal já também debateu sobre esse assunto. Aqui, a justiça tem jurisprudência sobre esse assunto, e quem for pego com intenção de fazendo ações com intenção de contaminar as outras, pode pegar até 5 anos de prisão. E a justiça pode determinar o a quarentena
voluntária. Eu queria instigar o Constantino e o professor Augusto Nunes a debater um pouco mais sobre essa medida controversa dos Estados Unidos de cortar os voos entre o continente europeu e o estado de lá, e o país. Eu percebo que a gente não tem, como o Ulisses Nunes falou, a gente não tem alguém tomando a frente, a ONU está calada, a Organização Mundial de Saúde está calada em termos de práticas para conter o avanço da pandemia no mundo, e a gente vê, enquanto isso, cada país batendo cabeça e ninguém está falando da África. Se na Itália não tem leitos para receber o número de doentes, imagine em países com mais dificuldade financeira, com limitações financeiras, como os países africanos. Exato. A gente não tem informações, são raríssimas sobre a África. Aqui na Europa se fala de alguns casos, justamente dos países onde tem um círculo maior de turismo, são os países ali do Mediterrâneo, Marrocos, Tunísia, Egito, alguns casos noticiados, alguns na África do Sul, mas os países subsaarianos não se fala nada. Moçambique parece que tem 1.000 infectados e tudo não parece, não tem nenhum dado oficial. O que vai ser feito da África se ninguém tomar uma atitude? Eu queria jogar essa bomba aí para vocês, para a gente debater antes da sexta-feira 13 de amanhã. É verdade. Érico Aires, mais uma vez, conversou conosco direto de Portugal. Valeu. Boa sorte para vocês aí, Érico. Até. Obrigado, tchau. Constantino, a pergunta então do nosso Érico Aires. É difícil ter resposta, né? Infelizmente, a África é o continente perdido, né? O continente abandonado. Só lembram deles, dos países africanos, principalmente os subsaarianos, quando tem algum problema grave ou quando querem explorar de alguma forma alguma riqueza natural, né? Então, de fato, isso aí que ele traz é muito importante, porque um dos fatores que levaram a crise a essa dimensão foi exatamente a pobreza na China, em Wuhan, né? Então, a miséria, eu sempre lembro disso, desgraças naturais, e nesse caso nem tão natural assim, deve ter a ver lá com os hábitos chineses, né? As pessoas falam para não ter preconceito, o Trump, coitado, foi acusado de preconceito só por falar um fato, que o vírus veio da China, é o fato racista. Mas a verdade é que muitas coisas que são problemas que a gente fala de mudanças climáticas e tudo mais, é muito hiperdimensionado pela pobreza, né? Quando tem um furacão da mesma dimensão em Miami ou no Haiti ou Cuba, o estrago é bem diferente. Mesma coisa com o coronavírus. É óbvio que isso vai ter um impacto, a princípio, muito mais devastador em países que não têm estrutura para lidar com o problema. Então, isso aí, infelizmente, é um dado da realidade e mostra como criar riqueza é talvez o melhor antídoto, o melhor remédio que existe para inúmeras doenças. Augusto. E como lembra uma frase que está correndo aí pela internet, a fome continua matando diariamente muito mais gente que o coronavírus, e a vacina é conhecida, né? Comida.